Mas isso é a grande sacada. Às vezes muita gente acha, e acho que isso é o mal de muitos empreendedores, que eles acham que prosperidade tem a ver com o que você tem. Uou. Mas prosperidade tem a ver como você usa aquilo que se tem. Uou. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Davi Lancastre Show. E no podcast de hoje a gente está com uma presença especial. Vocês vão ver. O crocodilo mais amado de Uberlândia tá aqui, tá? Também é CEO da Mundo Verde. Vou acabar de apresentar ela. Você tá vendo aí também, né, na capa. Só que antes de começar esse papo maravilhoso, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Zaperchat. Se você quer aprender a automatizar o seu WhatsApp, se você vende pelo WhatsApp, você precisa de uma automação, você precisa fazer um follow-up, você precisa multiplicar esses seus leads de maneira eficaz. Você precisa da Zaperchat. Vai estar passando aqui um QR Code, você passa para você conhecer um pouquinho mais o nosso patrocinador, que é a Zaperchat. E hoje eu tô com ninguém mais, ninguém menos que a Natália Vultk. Pronunciei certo? Certíssimo. CEO da Mundo Verde e Uberlândia e CEO da Lacoste Uberlândia. O crocodilo mais amado de Uberlândia. Mais amado de verdade. Um prazerão ter você aqui, Natália. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz. E assim, eu lembro uma vez que eu fui na inauguração da Lacoste aqui em Uberlândia. E eu lembro que, na hora que eu olhei, eu falei assim, nossa, é o jacaré... A pessoa, não. É o crocodilo. É o crocodilo mais amado de Uberlândia. E, Natália, fico muito feliz por você estar aqui com a gente, conversar um pouquinho sobre negócios, entender um pouquinho essa loucura, né? Você é propriedade de 2 franquias aqui em Uberlândia, dentro do maior shopping de Uberlândia, né? Isso. E eu vou querer extrair, assim, o máximo de insight de você, né? Tipo assim, entender um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Então, assim, vai ser um papo bem gostoso, bem leve. E eu vi que tem presente pra mim. João, claro. tô bom, tô legal. Falei, não poderia, né? Deixar um resquício aí das nossas marcas. Olha isso. Então, trouxe um presente pra você da O Lacoste. crocodilo, repito, crocodilo mais Isso, amado de gente, Uberlândia. jacaré não. Crocodilo mais amado de Uberlândia, que está aqui em Uberlândia desde quando que foi a inauguração? Nós inauguramos em dezembro. Foi em dezembro do ano Isso. passado. Uhum. Crocodilo Tem vai estar menos de aqui. 3 meses, né? Menos de 3 meses. Eu não vou abrir ainda, que eu ganhei do Mundo Verde e do crocodilo mais amado de Uberlândia. Não vou abrir ainda, porque eu vou deixar pro final. Isso. Vou ver o que tem aqui nessa sacola. Acho que você vai gostar. Que legal, Natália. Natália, a gente é um podcast bastante direto. Hoje, quem está escutando a gente é investidor, empreendedor, então pro bem qualificado, a gente pode falar. E, Natália, antes de querer saber um pouquinho da sua história, eu quero saber qual foi o método 5X. Repito, qual foi aquela ação que você fez que gerou, tipo assim, muito retorno pra você? Qual foi aquela habilidade que você aprendeu? Nossa, quando eu aprendi isso, Davi, meus negócios fizeram assim... Nossa senhora, não, Davi, quando eu aprendi aquela habilidade. Conta pra mim, qual foi aquela habilidade, aquela ação 5X? Eu acho que o despertar foi quando você começa a parar de focar em problemas e focar em soluções. Então, na minha cabeça, eu sempre funcionei muito assim. Eu tenho um problema. Se eu tenho um problema e eu tenho a solução, eu consigo resolver. Agora, se eu tenho um problema e eu não tenho a solução, eu não consigo resolver. Então, acho que isso foi muito despertar, sabe? E o principal de tudo é você acreditar no que você faz. Eu acho que se você trabalha em algo que você não acredita, você está no lugar errado. Então, em todas as minhas empresas, tudo que eu tenho, tudo que eu construí foi a base realmente de acreditar. Sempre acreditei, tive uma boa equipe, tenho uma boa equipe, que eu falo que é meus braços direitos, né? Porque a gente não dá conta de fazer tudo sozinha. Mas realmente entender ali do meu negócio. Isso fez muita diferença pra mim. Cara, e foi que aquilo massa. que eu te falei antes até de começar o podcast, né? Quando você quer entender de uma operação, por exemplo, você quer entender como funciona um bom restaurante, a primeira pessoa que assim, sabe tudo é um garçom. Porque ele tá ali servindo, ele sabe os feedbacks, ele sabe o que o cliente quer, ele sabe o defeito da cozinha. E então, assim, acho que foi isso que foi o meu despertar. Cara, Eu comecei realmente servindo e entendendo ali de toda a minha operação. Cara, que massa, que massa. Agora, eu quero extrair mais ainda alguns insights. Primeira coisa, eu quero entender como é que foi a Natália começando a empreender, que o seu primeiro negócio foi uma franquia do Mundo Verde. Primeiro, como que foi querer montar uma franquia? Como é que foi? Por que escolher o ramo, né, tipo assim, da saúde? Me conta um pouquinho disso. Como é que foi o início da Natália como empreendedora? Davi, a minha história, ela é complexa. Eu perdi meu pai muito nova. Então, minha mãe, ela engravidou muito nova. Minha mãe tinha 16 para 17 anos. E 10 dias antes do meu nascimento ali, eu perdi meu pai. Então, pensa, minha mãe, com uma gestação que não é fácil, né? Lidando com o puerpério, mas também com o luto.
E nisso, a minha mãe, ela tinha uma solução. Que era o quê? Buscar trabalhar para trazer tudo para dentro de casa. E eu fui muito criada com a minha avó. Porque a gente morava ali. Minha mãe era uma adolescente na época, né? Imagina, 25 anos atrás. A falta de conhecimento que tinha comparando a hoje, né? E daí eu tinha algo na minha cabeça. Eu precisava fazer aquilo acontecer. Porque a minha mãe estava seguindo a vida dela. Eu tinha minha avó ali muito simples, vim de uma família muito simples. Então, eu precisava realmente... Eu sabia o que eu queria. E eu precisava fazer alguma coisa acontecer. Oh. E a minha mãe sempre foi muito trabalhadora. Minha mãe, ela ficou mais de 20 anos numa mesma empresa. E eu sempre via muito produzir, né? Minha mãe produzia muito. Minha mãe, a cada madrugada, era só produzindo. Então, eu tive muito essa referência. E quando eu comecei a me entender por gente, eu precisei amadurecer muito cedo. Porque, pensa, eu não tinha o meu pai, eu era criada com a minha avó e a minha mãe trabalhava fora. Então, eu era assim, caraca, eu preciso amadurecer, eu preciso ver o mundo muito cedo, né? Então, a minha vida começou muito cedo. E daí, quando tudo isso aconteceu, eu me entendi por gente. A minha mãe logo casou, né? E eu falei, cara, eu preciso construir minha vida. Porque eu sei o que eu quero e eu sei onde eu quero chegar. Então, é muito legal porque às vezes a pessoa acha que ela não tem recursos, né? E naquela época, realmente, eu não tinha. Pensa, uma adolescente, uma cabeça, né? Começando a vida agora. E eu falava pra minha mãe assim, eu quero começar a administrar o que eu tenho com o que eu tenho. Uou. E o meu pai, eu tinha uma herança, não, mas eu tinha um valor que eu recebia decorrente da morte do meu pai. E teve um dia que eu falei pra minha mãe. Né? Isso. E teve um dia que eu falei pra minha mãe. E era um valor muito baixo, né? Mas eu falei pra minha mãe, eu falei assim, eu quero começar a administrar o meu dinheiro. Uou. E você tinha quantos anos naquela época? Nossa, Davi, acho que uns 12, viu? Caraca. A minha vida foi tudo muito precoce. Eu falo que tudo aconteceu muito, muito rápido, assim, muito cedo, né? Mas justamente por essa questão de amadurecer. Porque ou eu murmurava, ou eu fazia minha vida acontecer. Uou. E eu escolhi minha vida acontecer. E a minha mãe até fala assim, tudo na Natália foi muito... Ela era muito independente. E realmente, porque se eu queria aquilo ali, eu dava um jeito daquilo ali acontecer. Uou. E aí eu falei pra minha mãe isso. Falei assim, eu quero começar a administrar o que eu tenho. Que não é nada, mas eu sei onde eu quero chegar. E aí eu ia, sabe? Pagava uma continha ali, fazia um negocinho ali. E isso foi acontecendo. Mas isso foi parte do meu amadurecimento. Porque eu comecei a entender o que eu precisava guardar, o que eu gastava. E isso foi realmente um despertar pra mim. Acho que foi uma grande sacada, assim, Que na massa. minha vida. E aí você começou... Quando começou esse gosto do empreendedorismo? Porque antes você tava ali com 12 anos... Cuidando do seu dinheiro meu dinheirinho. E tudo mais. Como é que foi assim? Peraí, como é que eu faço pra multiplicar isso? Como é que foi esse site? E aí eu tinha esse dinheirinho, né? E eu falava assim, eu quero um carro. Quando eu tiver 18 anos, eu quero um carro. Qual que é a sacada? Minha mãe não ia me dar. Não vim de uma família que, com 18 anos, ia ter um carrinho ali com um lacinho, né? Caraca. Qual que é a sacada? Eu iria financiar com 12 anos? Não. Vou entrar num consórcio, numa poupança. Caraca. Fiz um consórcio. E daí eu já tinha idealizado o carro que eu queria quando isso iria acontecer. Caraca. Isso cara, que eu tô abismado. Abismado. E é muito legal, porque hoje tudo na minha vida funciona com projeto. Então, assim, Uou. as pessoas que trabalham comigo sabem que eu desenho. A cada mês eu tenho tudo desenhado, o que a gente vai fazer, tudo. E sempre foi assim na minha vida. E as pessoas que trabalham comigo, às vezes até sofrem um pouco com isso, sabe? Porque eu falo, a gente precisa fazer isso esse mês e a gente vai chegar decorrente desse caminho. E daí eu tinha essa ideia na minha cabeça, né? Que eu queria o meu carro, eu sabia qual que era e o que eu iria fazer para chegar lá. Então, parte do meu dinheiro eu guardava. Falei, vou entrar num consórcio, uma poupança, porque quando eu tiver 18 anos, vou ter meu carro. E assim foi. Então, pensa, de uma renda baixa que eu tinha, com 18 anos eu já tinha um carro. Que eu comprei com o meu dinheiro. Então, assim foi. Eu comecei a fazer realmente o meu dinheiro, né? O meu dinheiro acontecer. E é muito legal, porque tem uma frase que eu gosto bastante que fala assim... o seu emprego, ele tem que escalonar o seu negócio. Para o seu negócio escalonar a sua liberdade. Então, foi praticamente isso que aconteceu na minha vida. Quando eu trabalhava com a minha mãe, eu também tinha isso. Eu sabia onde eu queria chegar, que aquilo ali era parte de um processo. Então, eu sempre separei isso para fazer o meu negócio. Cara, sabe? que massa. Eu acredito muito nisso, né? Hoje a gente tá numa geração onde as pessoas, elas querem
às vezes, as coisas muito bem... Tipo assim, vai aparecer na minha mão, né? Ou, por exemplo, de não ter um planejamento. E eu vejo isso muito, não só com empreendedores, mas em nível pessoal também, né? Que as pessoas não sabem onde quer chegar. Não. Cara, se eu não sei onde eu quero chegar, Qualquer como que eu vou caminho chegar? Não, como que eu vou chegar, né? Tipo assim, ou se eu não começar, como que eu vou aperfeiçoar aquilo que eu nem comecei? É isso mesmo. Então, eu vejo que tá numa geração dessa forma. E você com tão poucos anos, e já teve esse discernimento. E onde que foi o start pro Mundo Verde? Porque antes você estava trabalhando com a sua mãe. Na verdade, assim, eu trabalhei com a minha mãe no Mundo Verde, Tá. né? Porque... Ela é dona de uma franquia, Isso. Que em legal! catalão. Em catalão. Isso, em catalão. Mas o despertar, Davi, foi assim... quando a minha mãe casou, eu sempre fui muito ligada à alimentação saudável. Porque como eu fui criada legal. com a minha avó, na minha avó sempre foi fruta, verdura, salada, comidinha do dia. Minha avó é muito enjoada nisso, né? Então, eu sempre tive essa base. Que legal. E é uma das coisas que eu falo muito na minha rede social. O importante da introdução alimentar bem feita, né? Que é exatamente isso que a minha avó fez há anos atrás. E daí, eu sempre tive isso na minha cabeça. Só que o Mundo Verde, ele foi uma trajetória. Por quê? Quando a minha mãe casou, que ela saiu da casa da minha avó e eu fui morar com ela, a minha mãe, ela estava enfrentando um sedentarismo e uma obesidade. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso ajudar minha mãe. E a minha mãe, hoje, se você olhar nas redes sociais dela, você não imagina o que ela era antes, né? E eu falei, como que eu vou ajudar minha mãe nisso? E minha mãe não era saudável. E eu acho que quando a gente fala de ser saudável, a gente fala de corpo, alma e espírito, né? E a minha mãe, nenhum desses pontos, ela estava saudável. E no trabalho, ela também já estava ali um pouco sobrecarregada. E ela queria realmente uma mudança de vida. E aí foi onde entrou o Mundo Verde. Nessa junção da minha mãe com a obesidade. E Davi, eu fazia os lanchinhos pra minha mãe levar pro trabalho. Que incrível. Porque eu falei, eu preciso ajudar minha mãe. Como é que eu vou ajudar minha mãe a emagrecer? Então, eu fazia os lanchinhos, as marmitinhas pra ela levar pro trabalho. E ficava assim, eu era quase a mãe dela, né? Eu falava, você precisa ir na academia, você precisa fazer uma atividade física. E era bem essa questão de pegar no pé. E nisso, nós começamos a ser clientes do Mundo Verde, que era no Vila de Altamira. Sabe onde que fica? Sei, aqui, né? Isso, muito perto. Pertinho. Tempos depois, nasceu o João, que é o meu irmão. E ele nasceu com a PLV, que era alergia à proteína do leite. E na época, 10 anos atrás, a gente não tinha essa acessibilidade, né? Que a gente tem hoje desses produtos. Era realmente em casas de produtos naturais. Então, tudo que a gente tinha que comprar pro João era em casas de produtos naturais. Então, isso estreitou ainda mais o nosso relacionamento do Mundo Verde, que nós éramos muito clientes daqui no Vila de Altamira. Decorrente disso, com essa insatisfação, e a gente viajava muito para Catalão, que é a família da minha mãe é toda de lá, eu falei pra minha mãe, por que a gente não monta um Mundo Verde em Catalão? Imagina, eu não tinha condição, né? Eu tava falando pra minha mãe, assim, dar num despertar nela. Por que a gente não monta um Mundo Verde em Catalão, né? E a minha mãe, não. E aí ela amadureceu essa ideia e levamos o Mundo Verde pra lá. E eu sabia que ia ser muito sucesso. E já tinha lá ou não? Não. Era o primeiro lá? O primeiro. Que massa. E daí nós mudamos pra Catalão, fui morar com a minha mãe e eu fiquei lá com ela por 3 anos. E aí depois eu conheci meu esposo e meu esposo falou assim, a gente precisa começar a seguir nosso caminho. Você não vai ficar com a sua mãe até quando, né? E eu sabia onde eu queria, né? Eu sabia que eu queria realmente essa independência de construir uma família, né? Ter os meus negócios e realmente separar ali da minha parentela, né? Então, eu tinha isso muito bem definido na minha cabeça. E aí, o meu esposo falou assim, a gente precisa começar a seguir nosso caminho. E aí, foi onde eu falei assim, eu não sei, a minha experiência é no Mundo Verde. Então, vamos pro Mundo Verde. E aí, a gente abriu nossa... E quando você abriu lá em Catalão, foi um sucesso? Como é que foi Foi, Davi. Foi assim, era tudo muito novo, né? Certo. Então, assim, casas de produtos naturais, era tudo muito E novo. qual época foi lá em Catalão? 2016. Ou seja, tava em ascensão os produtos naturais. Isso. Não tinha, né? Assim, a gente éramos os pioneiros na cidade. Então, tudo que era alérgico, celíaco, diabético, você encontrava no Mundo Verde, né? Porque você não se encontrava em supermercado igual a gente encontra hoje. Então, assim, foi um estouro, foi bombástico. E quando você trouxe o Mundo Verde pra cá, por exemplo, quando você falou, vou decidir, vou empreender aqui, vou pegar o Mundo Verde, deu muito certo lá em Catalão. Você já entrou no Center Shopping? Não. E aí começa a minha trajetória no empreendedorismo, né? O meu esposo, ele falou assim pra mim, falou que nós deveríamos seguir nosso caminho. E aí nós fomos pra Goiânia. E aí a gente abriu nossa primeira empresa lá. Caraca, lá em Goiânia. Isso.
Foi uma história, assim, bem... Que massa! Catalão, aí depois foi Goiânia. Aí Isso. você desvinculou, foi pra Goiânia. E aí você eu desvinculei da minha mãe. Aham. Só que como eu já tinha o que eu queria muito estabelecido, né? A minha mãe achou muito ruim na época, né? Eu falei, vou pra Goiânia, que eu vou me casar, já sei o que eu quero. Fui sem nada, Davi. Eu lembro que no nosso primeiro apartamento, a gente não tinha nada. massa. Sabe quando você muda assim, você vai pegando um pouco ali, sabe? E era muito gratificante. Eu falo isso muito pro Yuri. Falo, era muito gratificante o que a gente tinha ali. Então, a gente foi começando a construindo. E disso, nossa empresa deslanchou, a gente comprou outra empresa e assim foi. E aí, chegou um tempo que eu falei, cara, por que a gente não expande pra Uberlândia? É a minha cidade, né? Uou. E em Goiânia, a gente não tinha ninguém, era só nós. E ele falou, mas será que Uberlândia? E aí, é um despertar que às vezes eu tenho na minha vida que eu não... Acho que é Deus, assim, que me fala, sabe? Entrei em contato e ela não estava repassando a loja nem nada. Mas eu falei, mas eu quero comprar. E ela falou, então eu vou te vender. E já tinha muitos anos aqui, né? A empresa, assim, o Mundo Verde, né? Eu era cliente, imagina, 10 anos atrás. Como que eu iria imaginar que 10 anos pra frente eu seria dona da loja que tinha, né? E daí foi realmente esse gap, assim, que aconteceu. E daí eu comprei. Veio a pandemia, realmente foi algo traumático, né? Nós fechamos, acho que ainda mais esse... E a Mundo Verde, quando você comprou a do Center Shopping? Ou não, ela ficava em outro lugar? Eu comprei a do Center e a do Uberlândia Shopping. As duas? Isso, aham. Quando você veio, e as duas eram da mesma dona? Isso, aham. Caraca. E aí ela me vendeu, né, na época. E daí eu... E você continuou com a de Goiânia? Isso, aham. Caraca. E daí veio a pandemia, foi um colapso, né? Acho que esse setor realmente de alimentação foi, assim, o que mais sofreu. Afetou. E as minhas lojas eram todas em shoppings, praticamente, né? E o shopping ficou muitos anos fechado. Então, foi onde, assim, eu tinha duas opções. Ou eu dava um passo para trás para dar dois para frente depois, ou eu simplesmente cruzava os braços e ficava naquilo ali. E aí foi onde a gente resolveu realmente dar um pause, sabe? E daí, nesse meio tempo, eu passei por um processo de luto e falei, não quero mais. Foi um luto terrível, que eu falei, não quero mais, quero dar uma enxugada na minha vida, quero começar a ter um pouco mais de qualidade de vida e quero reduzir as minhas empresas. Porque não adianta, Davi, se você tem 5 empresas, mas elas não são tão saudáveis assim, isso te dá uma sobrecarga no final muito grande, sabe? Então, eu escolhi, assim, as minhas galinhas e os ovos de ouro, sabe? E quando eu passei por esse processo de luto, eu falei, eu não quero mais nada, eu quero dar um pause na minha vida. Porque com a minha idade lá em Goiânia, eu construí tudo que eu almejava. Eu queria uma casa num condomínio fechado, e era a minha casa dos sonhos, eu construí tudo que eu fiz. Mas, Davi, eu não conseguia chegar em casa e curtir a minha casa. Caraca. Eu viajava 5 vezes por semana, então, assim, eu ia na minha casa 2 vezes por semana. E aí, eu não conseguia almoçar na minha casa, eu não conseguia dormir na minha casa. Falei, gente, isso não é vida. Não adianta eu ter várias empresas se eu não consigo usufruir do que elas estão me trazendo. E aí foi onde eu resolvi realmente dar uma reduzida. E mudei para Uberlândia. Falei, não, vou focar em Uberlândia. Passei por esse processo de luto. Fiquei, assim, terrível. Achei que eu tava no fundo do poço. Mas é quando você tá no fundo do poço que Deus te dá a mão, né? E daí tive o meu filho. E aí falei, não, agora sim eu quero priorizar a minha qualidade de vida com o meu filho. Cara, que massa. E aí foi isso. E eu vejo que muitos empreendedores sofrem com isso. Eu sou conselheiro de alguns empreendedores, algumas pessoas influentes hoje aqui em Uberlândia, e eu vejo o tanto que eles recalcularam a rota. Sim. Então, eles cresceram muito, eles não estavam mais numa luta de sobrevivência, né? Eles conseguiram ter um carro. Só que eles entenderam que chega um certo ponto em que a pessoa se questiona o que é riqueza. Sim. E eu vejo isso, né? Até eu, quando tive o meu filho, eu entendi realmente, né? Qual que é o sentido de uma família, o que é o sentido da vida no final. Dinheiro é muito bom, é lógico, a gente não tá falando aqui, né? É aquela pessoa hipócrita, mas dinheiro, mas então por que esse tanto de empresa? Então, dinheiro ele é bom. Agora, a questão é que chega um certo ponto, é que, e aí, né? Você tem uma vida, né? Mas isso é a grande sacada. Às vezes, muita gente acha, e acho que isso é o mal de muitos empreendedores, que eles acham que prosperidade tem a ver com o que você tem. Mas prosperidade tem a ver como você usa aquilo que se tem. Então, por exemplo, eu tinha uma casa, que era a minha casa dos sonhos, que eu idealizei. Eu tinha um carro dos meus sonhos, eu tinha tudo dos meus sonhos, né? Eu tinha um poder de compra dos meus sonhos, mas eu não aproveitava nada daquilo.
Meu marido saía cedo para um lado, eu saía cedo para o outro, a gente se encontrava à noite para dormir e pronto. Então, a minha cozinha ficou montada. Quando eu vendi minha casa, eu falei, minha cozinha praticamente nem foi usada. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida? É isso que eu quero? Acho que não é isso que eu quero. E daí, eu já tinha essa mentalidade que eu queria ser mãe muito nova. E eu pensei, como que eu vou ter qualidade de vida com meu filho desse jeito? E aí foi o grande impasse, sabe? E foi onde eu aprendi a lidar com os meus negócios. E aí, eu vou chegar até o certo ponto de hoje, mas só dando um overview. Então, chegou um ponto que você estava cuidando de vários negócios. Como é que é fazer gestão de tantos negócios? Porque a gente sabe que, assim, hoje eu sou dono de um grupo, né? Que é o Grupo 5X, a gente tem startup de tecnologia, agência, enfim, são mais de 5 empresas que estão dentro do grupo. E assim, é um caos. É um caos. É literalmente um caos. A pessoa que fala assim pra mim, chega e fala assim, não, minha empresa é difícil, porque assim, quanto mais pessoas, assim, são várias questões. Pessoas são pessoas, né? E você sempre teve essa visão de direcionamento com uma grande empreendedora. O que você acha que você fez? Qual foi a virada-chave nesse começo para você sair de uma loja de Catalão, montar Goiânia, expandir, comprar mais aqui em Uberlândia? Como é que foi esse processo todo? O que você acha que foi importante nesse seu processo? Aprender a lidar com pessoas. E como? Me ensina, pelo amor de Deus. João, ensina pra gente como é que é lidar com pessoas. Olha, Davi, eu já peguei cada situação que, assim, me fez crescer e abrir os olhares, né? Mas eu acho que o aprender a lidar com pessoas é muito importante. Acho que se a pessoa me perguntasse hoje o que eu preciso para ter uma empresa, aprenda a lidar com pessoas e aprenda a estudar finanças. Acho que isso é o base do base do base, né? Então, você precisa de pessoas para o seu negócio crescer. Não adianta você abrir mão de ter pessoas. Hoje eu tenho uma equipe bem consolidada, uma equipe que eu falo que é meu braço direito, e eu aprendi a delegar funções. O que demorou muito para mim, porque eu tinha muito essa dificuldade de delegar funções. Eu queria ser o marketing da minha empresa, eu queria ser o financeiro, eu queria ser administradora, eu queria ser vendedora, eu queria ser tudo. Mas no final não era nada. Então, quando você gasta tempo treinando a sua equipe, você deixa de gastar tempo arrumando o erro delas. Na execução ali, né? Sim. Então, se você não gasta tempo treinando a sua equipe, você vai gastar tempo arrumando o erro delas. Cara, que massa. Então, esse treinar pessoas é muito importante. E foi isso que eu aprendi em todos os meus anos, sabe? Hoje eu tenho uma equipe, eu falo assim, que os meus funcionários são quase de dentro da minha casa. Então, os meus braços direitos são de dentro da minha casa. Tem gente que acha que isso é ruim. Mas eu falo, cara, eles representam a minha empresa. Se eu não tiver uma boa relação com eles, com quem que eu vou ter? Na minha ausência, são eles. Eles são o meu porta-voz. Quando tá acontecendo alguma coisa, eu preciso falar com eles. Então, essa delegação, ela é muito importante para o seu negócio. E aprender a lidar com pessoas hoje é um desafio. Porque cada um tem uma cultura diferente, uma crença diferente, uma vivência diferente. E pensa, num negócio, ali é o profissional. Não dá para você pegar todos os seus problemas de casa e trazer para o seu negócio, né? Então, acho que você realmente fazer esse ensinamento com as pessoas é muito importante. Cara, que massa. E eu vejo muito que os empreendedores têm isso, né? Principalmente aqueles que saem do zero, por exemplo, vêm de família humilde, enfim. Que eles falam, cara, não, deixa que eu consigo, deixa que eu faço, né? E aí vai naquela síndrome do, ele não faz tão bem quanto eu. Sim. Aquela famosa síndrome do empreendedor, de não, mas não faz tão bom quanto eu, será que vai fazer, né? É isso. Eu tinha muito isso. E isso que você passou esse insight foi bem legal, porque é justamente isso. E talvez ele nem vai fazer tão bem. Não. Só que ele vai escalar mais e na hora da execução. Porém, quando você traz pra mim, não, mas por isso que eu treino eles. A cada tempo que eu gasto treinando eles, é um a menos de um erro, um a menos da minha execução que eu posso focar no que eu sou boa, né? Sim. Hoje eu tenho a minha equipe e eu São de tenho... quantas pessoas hoje na Mundo Verde? Hoje eu tenho 6. 6 pessoas no Mundo Verde aqui. Você tá Uberlândia e ainda Center, os dois ainda? Ou você tá só no Mundo Verde? Eu tô no Mundo e na Lacoste. Não, eu falo assim, quantas lojas do Mundo Verde apenas? Hoje a gente só tá no Center. Hoje eu tô só no Center, isso, Foi onde realmente eu resolvi dar uma reduzida. Mas hoje eu tenho uma equipe e eu falo... O meu esposo, ele me ensinou muito isso. Ele veio de uma multinacional e quando a gente foi escalando nosso negócio, ele sempre estipulou departamentos. Mesmo que é empresa pequena, considerada as outras, mas a gente sempre teve departamentos. Então, por exemplo, eu sento com o meu marketing... É ela que vai executar, mas a ideia é minha. Boa. Só que ela tem o profissional. Então, a gente faz a junção das ideias e a gente cria aquela estratégia. Que legal. Então, nisso, eu já dou a liberdade para ela. Todo mês, a gente já sabe que vai executar. Então, em uma sentada com ela, eu já elimino todo o meu mês. Eu já tô com ele planejado. E a mesma coisa com o meu gerente. Hoje, com a minha equipe de vendas...
eu não chego e não chamo a atenção, eu não dou os feedbacks que precisam dar, porque eu tiro a autonomia do meu gerente. Uou. Então, é por isso que eu sento toda semana com a minha equipe e faço todo esse embasamento, porque eu acho que isso é muito importante. Que show. Eu vejo isso, né? Que o erro do empreendedor muito é... Que eu vejo em algumas empresas que eu sou conselheiro, que o CEO tá ali, né? E às vezes ele fala, não, é do meu jeito. Aí o gerente fala que é do outro jeito. É. Aí com quem que ele vai? Aí essa parte de delegação, ele vai sempre voltar pra você. Sim. E aí você fica numa sobrecarga, porque você não tem um time que executa bem, você não consegue executar porque, pensa, tem várias outras funções administrativas de acompanhar o seu negócio e a sua equipe não tá conseguindo ali lidar com aquela situação. Então, acho que isso sobrecarrega todo mundo. E é difícil, às vezes, entender isso, né? Porque eu, principalmente, o meu espírito é muito ainda de pôr a mão na massa, né? Até a Bia, que me acompanha, ela fala muito assim, para de colocar muito a mão na massa, começa a delegar. Ela dá ainda umas brigadas comigo. Mas já melhorei muito. Mas eu acho que é muito isso. A gente tem isso de querer colocar tudo a mão na massa, né? E no final das contas, você não faz nada. Uou. Então, ter uma equipe é muito importante. E saber lidar com pessoas é muito importante também. Nossa, que incrível. E, bom, agora vamos voltando lá naquela parte quando você fala que você enxutou, né? Então, você, enfim, escalou muito e chegou a um ponto, né? Por questão de luto, enfim, das suas questões pessoais. Você falou, cara, vou dar uma parada, vou cuidar de mim, tenho meu filho. E aí, onde surge o crocodilo mais amado de Uberlândia? Onde surge? Conta pra mim, tipo assim, olha o tanto que é empreendedora. Ela fala assim, não, eu vou ficar tranquila, cuida. Que Não, aí a pessoa vou aqui, ficar nossa, tranquila. mas nossa, já tô um com várias coisas crocodilo lá tá... no meu radar. Não, me conta. É assim, nesse processo de luto que eu passei, foi assim, um caos. Uhum. Eu tinha acabado de mudar pra Uberlândia e chegou num ponto que eu falei pro meu esposo assim, eu não consigo fazer nada mais. Uhum. A última coisa que eu quero agora é ter um filho. Porque eu sabia que aquilo ali iria me demandar tempo, atenção, e eu não tava mentalmente bem. E adivinha, 3 meses depois de um luto, eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Sim. Olha Deus. E tudo na minha vida foi muito planejado, né? Então, assim, o meu filho, eu já tinha uma hora que eu queria ter ele, mas não é a minha hora. E Deus me mostrou, falou assim, nem tudo é na tua hora, é a minha hora que eu acho que é o que tem que ser feito, né? E daí eu tive meu filho. E pensa, Davi, vindo de uma pandemia, com uma criança, a empresa, assim, reconstruindo e tudo mais, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Mas eu sempre tive muita confiança, né? Então, eu sabia que o meu filho, ele iria me escalonar ali na frente, né? E dito e feito, quando eu descobri que estava grávida, e é muito legal isso, que a gente descobre uma gestação, fala, nasce um filho, nasce uma mãe, né? E aquilo ali, a maternidade, ela te impulsiona, porque ela te faz produzir mais. Pensa bem, você tem filho hoje, né? Hoje você fala que você não tem tempo, mas você já parou pra pensar que você tinha muito tempo? E você reclamava que não tinha tempo? Eu tinha todo o tempo do mundo. Eu era uma pessoa que eu tinha o máximo tempo do mundo. Parece que eu não sabia aproveitar. Isso, mas aí é muito isso. Eu falo que a maternidade, ela é muito linda nesse ponto. Porque antes, a gente reclama... Hoje eu vejo as pessoas falando assim, eu não tenho tempo, eu não faço isso porque eu não tenho... Cara, vai ser mãe. Que você precisa gerir ali o seu tempo e tudo. Você tem tempo, é demais. Então, a maternidade, ela te faz aproveitar o seu tempo. Ela te faz produzir mais, não é? Você não ficou mais produtivo com o seu filho? Com certeza. E eu acho que é um gás, né? É um gás. Que por mais ao mesmo tempo é cansativo, lógico, Sim. E é um gás. E como é que foi tudo isso, essa descoberta da gravidez, estando grávida, executando? Como e daí é que é foi? que entra, né? Você me perguntou do crocodilo. E daí eu tive meu filho, esse impulso, né? Falei, cara, eu preciso produzir mais. Eu vim de uma pandemia, né? Enfim, com várias pendências ainda para resolver, preciso produzir. E daí eu falei, não, vou focar aqui na minha empresa, consolidar a minha empresa que vai dar certo. E daí eu sempre tive bons relacionamentos, né? E Davi, é muito engraçado. As pessoas falam que a palavra tem poder. Às vezes você fica num lugar hoje que você não imaginou estar antes, né? Uou. E pensa, há 10 anos atrás eu não imaginava... Eu era cliente do Mundo Verde, mas eu não imaginava que futuramente eu iria ser uma dona. E era a mesma coisa a Lacoste. Nós éramos muito cliente. O meu esposo, ele é apaixonado pela marca desde quando eu conheci ele. E nós éramos muito cliente da marca. E eu nunca pensei que um dia eu seria, assim... Teria a marca, né? Caraca. E uma marca de peso como essa, né? E daí, isso começou a amadurecer na minha cabeça, pensando... Cara, tá, eu preciso produzir. E daí, eu tive um start na minha cabeça.
Nós já temos a nossa empresa. Agora eu quero sair desse ramo, vamos para outro ramo. O que nós vamos ter? O que o Uberlândia não tem, né? E o que eu gosto? Porque eu sempre falei assim, você tem que fazer aquilo que você gosta, senão nada vai dar certo. O que eu gosto? O que é que a gente gosta? E aí a gente entrou num... Cara, e se tivesse uma Lacoste aqui em Uberlândia? E isso há 2 anos atrás, né? A gente começou a estudar essa ideia. E se tivesse uma Lacoste aqui? Não, mas a Lacoste não vem. E aí eu fui procurar entender um pouco mais, né? Não, mas a Lacoste não vem pra Uberlândia, ainda não é... Eles entenderam que ainda não é o momento e tudo mais. Isso ficou no meu radar. Eu falo que eu tenho um radar porque eu tenho todos ali o que eu planejo. O meu futuro ali tá ali no meu radar, de execução ou não. Isso ficou no meu radar. E daí chegou num café, num café com um amigo, que ele até trabalha no shopping, ele falou... Falei, amigo, eu preciso trazer alguma coisa pro center, porque eu não quero mais ter em outras cidades, eu não quero sair daqui, eu tenho meu filho, eu preciso de alguma coisa. E daí ele falou, ué, vamos pensar. Falei, eu quero a Lacoste. E aí a gente começou a estudar, amadurecer essa ideia, né, da Lacoste. E aí ele falou, cara, vamos ir atrás, vamos ver se é o momento. E realmente a gente ficou nesse processo de 1 ano, né, pra trazer a marca. E aí eles bateram o martelo, não, a gente vai pra Uberlândia. E daí foi essa loucura, Caraca. assim, essa junção. E pela primeira vez, a Lacoste nunca esteve aqui? Não. Caraca. Mas quando você estava naquele processo 2 anos, vocês chegaram a conversar com eles, com o pessoal da Lacoste? Porque, eles assim, tem todos enfim, é franquia, principalmente multinacional, então assim... A Lacoste, ela é francesa, né? Então, tudo a gente reporta pra França. Então, nessa época, de 2 anos atrás, a gente não tinha nem acesso ainda. Eles já falaram que eles não queriam e tudo mais. E quando eu tive esse café com essa pessoa, eu falei, vamos lá atrás. E aí, eu fiquei nesse processo durante 1 ano pra trazer a marca pra cá. Porque tudo a gente reporta pra França. Então, até tudo ser aprovado, né? Tudo ser estudado, materializado. Até isso acontecer, Pesquisa de leva um mercado. tempo. Sim, leva um tempo. Mas eu sabia muito. Eu pedi muito a direção de Deus, né? Eu falei, eu preciso de uma porta aberta. Eu quero trabalhar naquilo que eu gosto. Eu tenho isso em mente, acredito nessas marcas. E o que é? E aí Deus me confirmou que seria a Lacoste. Que legal. E aí a gente foi realmente a fundo, assim, de trazer a marca para o E aí você falou, foi 1 ano de regulamentação, Nossa, puxando. foi 1 ano. Hoje Hoje eu falo pra minha supervisora da marca, né? Falo, amiga, se eu tiver outra marca, outra franquia, demorar mais 1 ano, eu acho que fica assim, né? Pilhada, porque pensa, 1 ano, você assim, será que vai? Será que não vai, né? E aí, realmente sua cabeça frita, né? E por que o Center Shop? Eu falo porque, assim, tem tudo a ver com a marca. Então, mas eu falo assim, antes você tava falando assim, nossa, eu queria montar alguma coisa aqui no Center. Como é que porque assim, é o maior shopping de Uberlândia. Sim. Então, em relação à quantidade de pessoas que transacionam lá, é gigantesco. Isso para uma franquia, né? Eu, como especialista em venda, eu sei o tanto que é incrível isso. E como é que é esse apego? Porque agora 2 lojas no Center Shop. Como é que é? Já pode pedir música fantástica ou tem que ser a terceira? Olha, Center Shop tem meu coração. Eu falo isso pro superintendente. Eu falo, eu amo aqui. Por quê? Eu acho que os relacionamentos são a base de tudo, né? Se você tem um bom relacionamento, acho que ali vale muito mais do que outras coisas. E eu sempre tive um bom relacionamento no Center, né? Sempre tive pessoas ali que me ajudaram, que estavam ali no pegar na mão. E os sócios do shopping são bem presentes também ali, né? Eles são daqui, parte são daqui de Uberlândia. Então, assim, eu senti muito o que realmente eu queria pra minha vida. E o Center, ele ganha meu coração, porque hoje ele é um shopping fantástico. A vacância no shopping não existe, então hoje é quase 0, né? Hoje, se você andar pelo shopping, você vê pouquíssimas lojas fechadas. E eu queria realmente essa segurança de um shopping, né? E as pessoas falam, mas você paga muito caro num shopping, né? Que eu sei que todo mundo tem essa dúvida. Você paga muito caro num shopping. Mas o que o shopping me entrega? Ele também me entrega muito. E às vezes muito empreendedor... Recentemente até tive um café com uma empreendedora e ela fala assim, eu não quero montar no shopping porque o aluguel é muito alto. Eu pago a metade na rua. Mas o quanto você fatura? O aluguel é o último. E eu acho que mais do que isso, Natália. Eu tenho alguns empreendedores hoje, lá em São Paulo, que eles me fizeram a mesma pergunta. E eu falei, vai pro shopping. Mas por quê? Por conta do ICP dele, ou seja, qual que era o potencial cliente dele. Com certeza. Da Lacoste não é, às vezes, numa Tubal Vilela. Não. Ou, por exemplo, então tudo bem, tem marcas que vão estar lá atendendo. Mas eu vejo que hoje o shopping, o movimento que ele cria
é gigantesco. E principalmente em marcas que você não pode fazer uma publicidade tão ativa. Sim. Então, assim, é extremamente inteligente. Quando a pessoa fala, não, mas você tá pagando 30, 40, 100 mil reais, dependendo. Isso. Não, mas é muito caro. Mas e quanto está te dando de retorno? E quanto tem um fluxo de pessoas? E quanto isso é pra marca? Sim. Isso é pra branding. Lacoste, onde fica? No Center Shop. A pessoa Sim, já, principalmente com certeza. Uberlândia, você sabe disso, né? O povo de Uberlândia é aquele povo que fala assim, é que come ovo a rota caviar, que é aquele povo que fala assim, tá no Center Shopping. E isso é muito bom pra marca, né? Eu vejo grandes empresas, quando me questionam, enfim, eu dou um conselho pra eles, eles falam pra mim, não, Davi, tô pensando em ir. Eu falo, cara, é pra quê? Eu falo, Davi, meu público é esse, aquele outro, cara, precisa de brand, vai pra shopping. Vai. E nessa minha trajetória, eu tive algumas decepções, né? Que foram assim, minha loja foi furtada várias vezes. Isso me gerou um trauma, sabe? Cara, mas peraí, a minha loja foi furtada, tá? O quanto que isso é negativo pra minha operação? Por quê? Quebra minha porta, estoura meu vidro, rouba meu computador, meu celular, minha lista de cliente, que realmente foi. Dinheiro, enfim, várias outras coisas. Mas o shopping, eu vou pra casa com a cabeça tranquila, sabe? Eu sei que os meus funcionários estão em segurança. Eu sei que a minha operação, quando fecha, tá em segurança. Apesar de que, assim, nem tanto, né? Mas, assim, eu sei que é muito diferente da rua. Então, uma segurança, uma acessibilidade de um furto, por exemplo, que você tem na rua, às vezes é muito difícil ter num shopping. Isso foi também um dos pontos que me fez ir pra shopping e realmente concretizar minhas operações em shopping, né? E muito também essa questão de público. Quando você tem uma loja de rua, você tem que trabalhar o seu público para ele ir até a sua loja. Por quê? Se você tem uma loja de rua, você concorda que a pessoa tem que tá na cabeça que ela precisa ir na sua loja, Com né? certeza. Abrir o Google Maps, chegar lá, enfrentar vou lá na loja burla- do Davi. Exatamente. Isso. No shopping, não. No shopping, você tem que trabalhar o cliente que tá na sua porta. Uou, Diferente da rua, que você tem que trabalhar o cliente para estar na sua porta, né? perfeito. Então, isso também foi algo que me fez assim, não, vou pra shopping. E aí eu concretizei todas as minhas operações em shopping. Que também não fecha nunca, né? Então, se Caraca, 7x7. tem... Isso, Caraca, será que, Bia, será que a gente pode considerar que ela é a rainha do imagina. Center Shopping? Eu moro lá quase. Tá vendo? Literalmente, 2 lojas de Faça shopping, tudo no você vai vir shopping. uma terceira? Mentira, brincadeira. Quem Olha sabe? isso, olhou demais, hein? Olhou demais, hein? Você deu algumas sacadas aqui, e quando a gente fala sobre crescimento de franquia, é um pouco delicado, né? Porque assim, você tem, igual eu falei, você assim, foi extremamente inteligente de escolher um center shopping, porque assim, o seu público-alvo tá lá, Sim, que sem consome dúvidas. lá, ali é o center, então assim, muitas pessoas vão lá depois da academia, consome mundo, enfim, em vários outros aspectos. O que você hoje, você tá olhando, principalmente agora em 2025, para o crescimento das suas empresas? Né? Quais estratégias que você está vendo? Que você tá, onde você está acompanhando? E principalmente porque eu sei que o seu negócio às vezes tem uma determinada limitação, né? Sim. Porque é uma franquia, tem Sim. todo, enfim, as suas régias, né? Conta pra mim, como é que tá seu 2025? O que você tá pensando? Onde você tá indo? Porque assim, eu quero ver, principalmente que eu posso usar nos meus negócios. Aqui, na verdade, a pessoa fala assim, vou ser convidar, mentira, eu quero puxar o suco pra aplicar nos meus negócios. O que você tá vendo em 2025? Fazer o que tem que ser feito bem feito. Tá. É o básico do básico. Então, hoje eu tenho uma empresa que tem 3 meses, que é um desafio também pra mim, né? Então, assim, é um aprendizado, mas em 2025 eu quero estruturar e fazer o que tem que ser feito bem feito. Que eu acho que esse é o principal ponto do seu negócio. Quando você entende ali de sua operação, cara, te abre outros nortes. Entende? Então, acho que isso é o meu foco para 2025. Estruturar tudo e ter tudo muito bem feito. Que legal. Eu brinco assim que você ser empreendedor no Brasil é loucura. Loucura. É loucura, assim, por vários fatores, socioeconômico, político, enfim. É uma loucura. Então, eu brinco assim, que a pessoa ela acorda sendo louca. E assim, hoje eu vejo que pra você se manter lá, é muito difícil. Literalmente, você paga aluguel pro sucesso do seu negócio. Todo dia, você tem que acordar, vixe, será que vai dar certo ou não? Vamos, respira fundo, vamos fazer o que tem que ser feito, igual você falou. E eu vejo isso, que os empreendedores têm essa energia, sabe? E me conta, como você tem tudo isso? Como é que é a rotina hoje da Natália, sendo mãe? Porque, assim, a minha esposa, ela é nosso braço direito, assim, em relação aos negócios. Hoje ela é diretora financeira hoje do grupo. E mãe. Então, assim, eu vejo a rotina dela e o tanto que, cara... Por isso que hoje no todo grupo, a gente contrata, assim, se fosse para colocar em relação à porcentagem, 80% são mulheres. Porque eu sou apaixonado. São
pessoas que fazem, não tem corpo mole. O tal do homem, João. O João tá aqui gravando falando assim, que caralho, velho. O cara... Mas o homem, ele é o corpo mole. Mas eu vejo a minha esposa assim, o tanto que ela é, sabe, tipo assim, que faz as coisas 1000 vezes. E enquanto lá eu tô, vixe Maria, eu nem terminei essa coisa aqui no inicial. Me fala, como é que tá a rotina da Nath hoje? Eu falo isso pro meu esposo, falo assim, cara, nós mulheres a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Tudo. Já foi comprovado que a mulher é mais inteligente que o homem em relação a neurônios, enfim, isso é nítido. Assim, minha rotina é loucura. Quer compartilhar? Quer passar um dia comigo? Vamos! Vamos fazer um... Vamos fazer um dia? Loucura. Um vlog, vai? É loucura. Conta pra mim, como é que é desde o começo, como é que é a sua rotina, isso sendo CEO de 2 negócios? Conta pra mim. Davi, hoje, eu acordo muito cedo, né? Eu acordo em média 5h30, 6 horas da manhã. Eu faço meu devocional todos os dias, que é algo que... Quando eu te falei no início, ser saudável, corpo, mente e espírito, né? Então, estar ali conectado com o espírito é muito legal. Então, acho que isso é muito importante. Então, eu faço toda essa minha rotina de manhã. De manhã, eu acordo mais cedo para realmente ter esse tempo para mim. Com o meu devocional, com a minha rotina de treino, né? Que eu acho isso super importante. E eu tenho parte da minha manhã dedicada para o meu filho. Então, tudo na minha vida é muito, assim, bem estrategicamente pensado. Então, de manhã, se eu tenho um tempo com meu filho, as pessoas sabem que eu não respondo e-mail, eu não respondo mensagem, eu não respondo nada. É o tempo com meu filho e o café da manhã em família. Eu acho que a mesa é muito importante. Quando eu estava lá atrás, que eu não tinha essa vivência, hoje eu dou muito valor. Então, estar à mesa é muito importante. Já pensou quando você faz seus negócios, tudo, você não tá numa mesa ali? Então, estar à mesa com a minha família é muito importante. Então, isso é algo que eu não abro mão. E dedico ali à tarde aos meus negócios, né? E à noite, a Bia até fala, à noite para quem você ama. Então, assim, a rotina é uma loucura, né? Pensa, eu tenho um filho, não tenho babá 24 horas, como muitas pessoas às vezes pensam. Então, assim, eu quis realmente participar da criação do meu filho, né? Eu quis dedicar um tempo ali. Porque passa muito rápido. Meu filho hoje, ele tem 1 ano e 5 meses. Mas tempos atrás, ele era um bebê. E aí? Quanto vale, né, meu tempo? Então, hoje, de manhã, ele não quer a minha produtividade, ele quer meu coração. Então, ele quer que eu esteja ali com ele brincando, né? Então, de manhã, eu separo exclusivamente para ele. A não ser que eu tenha algo muito importante, alguma reunião que não dá para postergar. Mas de manhã, é exclusivamente para o meu filho. E daí, sim, quando eu vou para os meus negócios, pensa, eu já tenho um tempo um pouco mais reduzido do que eu tinha antes para os meus negócios. Então, eu preciso produzir ali 24 horas... quando eu estou naquele tempo para os meus negócios. Então, o tempo que eu tenho para isso, ele precisa ser muito bem calculado. Por isso que hoje, a minha equipe, ela começou a ser mais ainda delegada. Então, quando eu tenho um problema, alguma coisa ali na gestão, alguma coisa na operação na linha de frente, eu sei a quem eu preciso recorrer. Porque aí, nisso, eu não perco mais o meu tempo das coisas que eu preciso. Então, eu aprendi a ser mais produtiva e a organizar ainda mais o meu tempo. Caraca. Porque, pensa bem, 1 hora, antigamente não era nada, né? Você fala, é 1 hora. Não, hoje é muita coisa. É muita coisa. Quando você vira mãe e pai, você fala, cara, 1 hora. Às vezes você dorme, acorda 3 vezes à noite e você fala, eu tô pronto. Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, e é isso. E antes, se você acordasse às vezes 3 vezes à noite, muito possivelmente você ia falar o quê? Não, hoje meu dia vai ser bem tranquilo, e não dormir bem nem nada. Cara, mas você precisa produzir. Até quando vai ficar com essa desculpa, sabe? Ai, não dormi bem, não comi... Não, cara, para de mimimi. Então, acho que a maternidade faz muito isso, sabe? Você começar a realmente ficar ligada... Eu falo que eu tenho que tomar um super coffee só por dia, porque eu sou muito, muito agitada, né? E o super coffee vem de onde? Mundo Verde. Mundo Verde. E é muito legal, porque às vezes eu vou mandar mensagem, às vezes meia-noite, que é a hora que eu faço meu filho dormir. E aí eu vou responder umas mensagens pro dia seguinte, né? E a Bia fica louca comigo, porque eu respondo as mensagens já com a programação. E daí, de manhã, ela sabe que eu não vou responder, não vou focar naquilo ali, porque vai me tomar meu tempo. E é um tempo que eu já tenho separado. E à noite, ali, quando meu filho dorme, eu realmente tento extrair ao máximo pra já deixar organizado pro dia seguinte. Então, é loucura. Caraca. E você acha que essa rotina que você tá hoje é uma rotina que te faz bem? No sentido de... Por exemplo, você já teve várias rotinas. Desde quando você estava em Goiânia, que você falou pra mim que você nem viu seu esposo. E hoje você tem uma rotina onde você consegue ter o famoso equilíbrio. Sim. Eu não acredito tanto em equilíbrio, porque eu acho que, assim, tem vezes na vida que às vezes você vai
ter mais tempo com seu filho, um Claro pouquinho que sim, mais, aham. um pouco negócio. Mas, por exemplo, você chegou num ponto, né, numa Everpoint ali, que realmente fez sentido pra você. E você acha que isso é importante? Quando você fala de manhã, você cuidar da sua saúde, você cuidar do seu filho e da sua família, do seu espiritual, isso foi importante pra você? Claro que sim. Eu acho que para você fazer um CNPJ forte, é aquela famosa frase, né? Você tem que ter um CPF forte. Boa. Então, não adianta você querer dar o seu máximo ali na empresa se você não tá no seu máximo. Tá. Não adianta você querer ir para sua empresa quando você não tá bem. Você já pensou? Quando você não tá bem mentalmente, tá com alguma coisa na cabeça, você não vai conseguir produzir. Então, acho que isso é muito importante. E às vezes a pessoa acha que, eu vou perder meu tempo indo na academia ou fazendo uma atividade para mim, que seja qualquer uma outra, né? Mas não, isso é parte do seu dia, porque isso te ajuda a produzir mais, né? Então, acho que isso realmente foi um startar. Hoje eu estou numa rotina que ela funciona muito bem pra mim. Tá. Consigo fazer todas as minhas funções do dia. Eu falo que o dia tinha que ter 48 horas, né? Porque às vezes... Mas quando eu tenho muita coisa pra aquele dia, eu preciso fazer o quê? Acordar mais cedo. Porque você tem hora. Só que a gente quer o quê? com Dormir, certeza. descansar, enfim, ter Com 8 horas de certeza, sono. com Mas certeza. mãe não dá, gente. Com Mãe não certeza. dá. Você não sabe como vai ser essa noite. Com certeza. Noite retrasada, eu acordei 3 vezes, porque meu filho tá nascendo um dentinho, então eu acordo enjoado. E aí? No outro dia, eu tinha que seguir minha vida normal. Então, essa é a sacada, sabe? Cara, que massa. E eu vejo isso, né? Os empreendedores, eles só querem ir até um certo ponto. Eu sei que no começo você tem que, cara, dar o seu sangue, Sim. porque... Mas eu vejo que tem certos empreendedores que já estão bem, só que não tem aquele lado espiritual, não tem um lado familiar, aquele lado emocional que seja, não tem. E eu vejo que isso afeta diretamente na sua liderança, Com certeza. e até na sua gestão de tempo. Olha que legal. Isso não faz só bem pra você, mas faz bem pros seus negócios. Porque quando você fala pra mim, Davi, agora eu sei valorizar muito mais o meu tempo. E é isso que eu percebi também. Por exemplo, quando a gente desenvolveu, enfim, agora com questão de empresas, hoje as minhas reuniões são em pé. Todo mundo tem que ficar em pé, porque não vai demorar. É justamente isso. Eu não É posso isso. demorar. Aham. E a gente vê o valor do tempo. Porque, cara, esse tempo aqui eu quero que vocês façam, delegue o máximo possível, porque eu quero chegar em casa, quero ficar com meu filho e minha É esposa, isso a gente ir mesmo. pra um parque, a gente viajar. Então, assim, olha que legal, a gente valoriza mais o tempo, né? E, Natália, conta pra mim. Você, assim, é um empreendedor extremamente serial. Assim, cresceu Lacoste aqui, Uberlândia, trouxe a Lacoste pra Uberlândia. Enfim, desenvolveu o Mundo Verde Uberlândia. Onde você puxa tanta informação? Qual livro que você mais gosta de ler? Qual foi, por exemplo, o que você gosta de consumir? Seja aqui, seja lá fora. Não, Davi, gosta de fazer imersões, por exemplo, de determinado assunto. Onde você puxa esses insights? Olha, estudo muito sobre liderança. Muito, Você gosta de dar muito liderança. muito. Eu acho que isso é o ponto principal. E é algo que eu falo muito pro meu gerente, Tá. né? Que hoje é o supervisor das minhas operações. Você precisa saber liderar. Quando você não aprender isso, seu time não vai. Tá. Porque eu estudo muito sobre isso. Estudo muito. Eu sou muito ali dedicada ao meu devocional. Eu acho que Deus fala com a gente de todas as maneiras. Uou. E quando você tá no caminho errado, você colhe frutos errados, sabe? Uou. Então, acho que você estar no caminho certo, isso te impulsiona ainda mais. Porque você sabe que mesmo diante de toda dificuldade, diante de tudo que você vai enfrentar, você tem uma segurança que é Deus. Que massa. Então, estudo muito isso. Meu esposo, ele é apaixonado por finanças. Já é uma área, assim, que ele estuda muito política e tudo. E a gente se conversa, sabe? A gente tem um momento que a gente troca muita informação. Mas, realmente, eu dedico muito meu tempo a isso. Cara, que massa. E eu falo assim, né? A Bíblia é o maior livro de negócios que existe É o maior. hoje. É o maior livro que as pessoas falam, né? Que hoje a palavra mais citada na Bíblia é o dinheiro em si. Mas mais que isso, é um livro de negócios, é um livro que te traz insights, que é coisas que, igual você me deu várias experiências que você falou assim, cara, eu pedi e, cara, ele me deu a direção. E não tem coisa melhor, né? Que pedir Sim. pro maior de todos. Eu falo que a Bíblia, ela é um livro que, se você quer aprender tudo, tudo tá ali. Com certeza. É o livro mais sábio de tudo, né? E quando você fala sobre liderança, porque eu quero puxar um pouquinho mais, eu quero aprender. Eu quero aprender como que eu vou gerir mais ainda e Que é uma ser pessoa um bom que líder. me inspira muito. Quem? Tiago Brunet. Tá. Amo o Tiago Brunet. O especialista em pessoas, né? Isso. Amo, amo, amo. Estudo todas as aulas dele, possíveis e impossíveis. Ele me ensinou muito. Ainda mais, realmente, essa questão de lidar com pessoas. Tem hora que você precisa recuar, mas tem hora que também você precisa abraçar. E às vezes é muito mal do empreendedor isso, né? Ele quer entender que ele tem um funcionário ali, tchau, tchau, vai embora. Exatamente. E não é.
O seu funcionário, ele passa, às vezes, mais tempo na sua empresa do que na própria casa dele, né? Com certeza. Então, com a própria família. Então, hoje eu sou muito ligada aos meus funcionários. Além de estar ali no trabalho, claro, eu não tento absorver tudo, né? Mas, assim, eu sou muito firme com eles, sabe? Que massa. A gente tem um espírito de união. Eu falo que a minha empresa, ela tem esse espírito de união. Se você não participa, realmente aqui não é o seu lugar. E eu tô vendo que agora você tá mostrando isso, né, nas redes sociais. Porque, igual, às vezes era meu low profile, vou crescer e vou desenvolver. Eu tô vendo, porque eu te sigo, eu vejo os stories, você... E eu vejo que eles pegam muito como exemplo, né? Sim. Porque hoje, um líder, ele vê como exemplo. Então, não só delegar, mas ver como exemplo e ter as referências. E como é que tá esse mundo? E agora você tá indo pras redes sociais, tô vendo o seu movimento. Isso é um movimento, né? A gente tá falando aqui com empreendedores, com investidores também. É um movimento para crescer as suas marcas também? Como é que tá sendo? Olha, foi um desafio que eu encarei, viu? Eu tenho uma pessoa que é meu braço direito, assim, em tudo, né? Porque igual eu te falei no início, eu não consigo dar conta de tudo, então eu tenho pessoas. E a Bia, ela falou, cara, a gente precisa colocar isso para as pessoas verem. Só que eu falei, Bia, o que é o meu conceito, né? Tá. O que é, assim, o que eu penso, né? Hoje as pessoas têm a visão de uma maternidade muito destrutiva. Tá, Não sei se você consegue entender meu raciocínio. Mas quando a pessoa lida ali com a maternidade, ela tem uma visão de uma mulher que tá acabada, que não consegue fazer nada, ela não consegue trabalhar, estudar. Ela tá ali com o cabelo, né, nas alturas, não consegue escovar os dentes. Então, é muito destrutivo. E isso, Davi, faz as pessoas hoje em dia não querer ter filhos. Porque elas têm essa visão, que se eu tiver filho, a minha vida vai acabar. E eu tinha muito isso, sabe? As pessoas olhavam pra mim e falavam assim, se você tiver filho agora, muito nova, sua vida vai acabar, você não vai conseguir fazer nada. E eu falava, gente, como assim? Eu quero ter filho pra mostrar pra essas pessoas que eu vou conseguir, né? E eu sou muito durona nisso, né? Eu falei, mas será? E aí, antes de ter filho, eu comecei a projetar. Falei, peraí, mas quais vão ser as minhas possíveis dificuldades que as pessoas falam, né? Então, eu entendi que eu deveria gerir meu tempo. E aí, as redes sociais, vem muito isso. Eu falei, Bia, a gente precisa mostrar para as pessoas que há uma vida também na maternidade. A mulher, ela também precisa... Ela consegue se encontrar, ela consegue fazer todas as outras funções, mas ela consegue também ser mãe. Então, foi realmente desconstruir toda essa visão que as pessoas têm da maternidade, da mulher que não consegue trabalhar, né? Que é só o esposo que trabalha, que leva as coisas. E não, hoje eu vivo isso na minha casa. Todo mundo trabalha, a gente tem um momento com o nosso filho, a gente tem um momento nosso. Mas eu queria realmente mostrar isso para as pessoas. E também entender o quão profundo Deus é, né? Porque eu acho que a base de tudo, ele é Deus. Com certeza. Então, Deus te faz estar em lugares extraordinários. Que incrível, E que acho incrível. que as redes sociais veio muito pra mostrar isso. Que incrível, Nath. E hoje, por exemplo, você já viajou pra fora do país? Sim. Assim, toda vez quando eu trago um convidado, eu sempre pergunto isso pra ele, porque eu gosto de mostrar a essência e valorizar o nosso país. Você viajou pra fora, né? E todo mundo, quando conversa comigo, a gente tem essas trocas, e sempre fala, Davi, aqui o Brasil é o melhor lugar pra se empreender. Você concorda com essa frase? Sim. Eu gosto bastante. Apesar do meu esposo ter muitos pensamentos futuristas, né? Mas eu gosto muito do Brasil. Eu acho que é o nosso país, né? Aqui que é a nossa casa, bem dizer. E acho que, sim, é algo que dá pra gente crescer muito aqui. Explorar. Às vezes a gente tenta abrir um campo de visão, Davi. Sabe? A gente busca coisas fora, sendo que a gente tá no nosso campo de visão. E acho que as pessoas se perdem muito nisso. Eu vou buscar fora o que eu já tenho dentro. Quanto eu tô conseguindo extrair isso que eu tenho dentro, né? Então, acho que é muito isso. Hoje eu penso, não tenho essa visibilidade de ter negócios fora, morar fora. Mas eu realmente quero consolidar o que eu tenho aqui. Cara, que massa. E eu vejo isso, né? Porque eu até brinco todo episódio que o brasileiro tem esse espírito de vira-lata. Não, lá é melhor que a gente. Lógico. E alguns momentos sim, algumas... enfim, por questão que o Brasil tá muito novo. Pô, foi descoberto em 1500. Então, assim, são várias coisas que a gente tá evoluindo, né? Mas eu vejo que às vezes, aqui a gente tem muita oportunidade. Isso é muito legal, porque assim, igual eu falo muito às vezes. Eu ganho um salário ruim. Mas peraí, qual tá sendo sua lente de comparação, né? Porque, por exemplo, se você ganha 5 mil e você tá olhando pra uma pessoa que ganha 1.000, cara, você ganha muito. Mas você tem 5 mil e olha pra uma pessoa que ganha 50, realmente você ganha pouco. Então, é muito essa lente de comparação que a gente usa. O que eu vou comparar? Mas peraí, os Estados Unidos, ele é assim, assim, assado. Mas é claro, você tá comparando com os Estados Unidos. Mas não olha pra você, sabe? Que incrível. E as pessoas têm muito isso, né? Olhar sempre pra grama do vizinho ali em volta, mas não tá cuidando do seu jardim. E quando eu falo fazer o
o que tem que ser feito bem feito é muito isso. Você olhar realmente pro seu jardim e regar ele ali todos os dias, né? Não acho errado as pessoas quererem ir para fora, ter negócios fora, enfim, talvez, quem sabe, um dia. Mas eu acho que o feito precisa ser bem feito. Que legal. O básico precisa ser bem Legal, feito. Nath. A gente tem hoje uma confraria, eu tenho 2 confrarias, né? Eu tenho uma confraria de empreendedores que eu quero convidar você e sua esposa. Legal! Que são Vai ser um prazer. os 20 empreendedores maiores de Uberlândia. A gente tem 2 confrarias, né? Enfim, então é bem legal trazer vocês lá. E uma coisa que a gente sempre reclama na mesa, quando a gente tá nessa confraria, ou tomando em vinho, enfim, o que seja, eles sempre tem uma crítica. Eles falam, cara, contratar hoje tá muito difícil. Muito. O que você acha disso? E como que hoje você contrata, né? Tipo assim, ou quem contrata, como que você contrata hoje o Mundo Verde, Lacoste? E qual é essa dificuldade, essa lacuna que vocês estão tentando? Isso é um desafio, Davi. Tá. Sendo bem honesta e sincera, como isso é um desafio, você contratar hoje em dia. Por quê? Antigamente, as pessoas tinham muito essa visão, né? Eu vou trabalhar, casar, formar, enfim, ter várias outras coisas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas querem o fácil. Então, recentemente, até uma pessoa perguntou pra mim, falou assim, mas... Tipo assim, quem da sua família... De onde veio essa herança, né? Eu falei, não, cara, não tem herança nenhuma, é na raça mesmo. Mas hoje é praticamente isso. As pessoas querem muito fácil, né? As pessoas querem ali chegar nos 18 anos, um carro, um lacinho... E ter uma empresa já para tomar de conta, mas não querem pôr a mão na massa. Então, é essa a dificuldade que a gente encontra hoje. Realmente ter pessoas ali para crescer. Porque a pessoa acha que ali é muito raso, sabe? Ela não quer aquilo ali, mas ela também não quer passar o processo. Então, acho que ter pessoas que passam o processo é muito difícil hoje em dia. E como que vocês contratam hoje? Qual que é o olhar que vocês têm? Vocês treinam? Como é que é? Porque hoje em dia, igual eu falei, hoje é uma dor assim... Qualquer empreendedor, ele vai tocar nessa mesa dor. Não é nem questão de vendas. Porque, assim, tecnicamente, vendas sempre tem alguma questão. Mas quando a gente fala de contratação, sempre tem. O que vocês utilizam de ferramentas? Ou o que você gosta de olhar quando você contrata uma pessoa? Não, eu preciso disso. O que você vê? Eu tento explorar a visão. Qual que é a visão da pessoa? Porque eu tenho uma visão. Eu tenho um caminho a seguir na minha empresa. Se eu trabalho com pessoas com visões diferentes... E eu falo para estar no mesmo caminho, a gente não consegue escalonar nosso negócio. Então, por exemplo, eu vou contratar hoje para Lacoste. Qual é o perfil da pessoa que eu preciso contratar para estar na Lacoste? Bom, é uma pessoa que tem que conversar com a marca, uma pessoa que, né, tem que estar ali no padrão que eu preciso, mas além disso, é uma pessoa que ela precisa visar os meus valores. Porque não adianta, Davi, eu tenho uma pessoa na equipe que não visa, por exemplo, é desacreditada da família. E eu falo que isso é um embate, porque lá na frente, isso vai gerar algo. Então, para evitar transtornos, eu prefiro não contratar. Então, hoje, é uma dificuldade muito grande ainda a gente contratar. Justamente por essa questão da sociedade. E vem muito essa questão também do marketing digital, né? Que, saia da CLT, ganha muito dinheiro aqui e tudo mais. E as pessoas querem o fácil, mas não querem ali passar o processo. Uou. E eu passei muito processo na minha vida, né? Eu tive, assim, que às vezes dá 2 passos para trás para conseguir dar um para frente. E sempre foi assim, sempre foi difícil, sempre foi ali na raça, né? Eu lembro que quando nós mudamos pro nosso primeiro apartamento, que foi quando a gente foi morar junto, a gente não tinha nada. A gente era tão feliz e ali foi um processo. A gente não tinha o poder de comprar um sofá. Hoje eu consigo ir lá e comprar um sofá. Então, é um processo que te escalona pro seu negócio e pro seu estilo de vida. Que legal. E isso é muito, assim, o básico da minha empresa hoje. Quem está no meu time? O que eles estão pensando? Porque se eu tenho pessoas com caminhos opostos, minha empresa não vai. Cara, que incrível, que incrível. Nath, seguinte, a gente sempre já estamos indo pro final, infelizmente, porque que papo gostoso. Mas eu quero que você fale um pouquinho para o nosso público, igual eu falei para você, nosso público são empreendedores, pessoas que querem montar negócio, ou já empreendedores já há anos, serial, investidores, pessoa que quer montar um negócio. O que você fala para essa pessoa? Bom, difícil. Mas assim, eu acho que para você montar um negócio, você precisa entender o que você acredita. Tá. Não adianta, por exemplo, eu montar um Burger King se eu não acredito no Burger King. Você acha que isso vai funcionar? Não. Perfeito. Então, hoje quando eu falo, peraí, mas você tá disposto para isso?
Porque o empreendedor, ele é acordar desempregado todos os dias, né? Então, você tá disposto a pagar esse preço? Porque, Davi, tem gente que não nasceu para ser empreendedor. Uou. Isso tá muito certo, não tá errado nem nada. Às vezes as pessoas têm essa visão, né? Aí você tem que ser empresário, você tem que ter o teu negócio. Mas não, tem gente que faz um CLT e faz um CLT perfeito. Ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu te falo pela minha sogra. Minha sogra faz um CLT muito bem feito. Mas se você colocar ela numa linha de frente de uma empresa, não vai. Entende? E você vai muito contra os gurus de internet que falam Sim. assim, pra ser rico você tem que ser empreendedor. Não. Mas não. Igual, eu conheço um empreendedor que tira 50 milhões anual. Perdão, CLT, né? Enfim, 50 milhões anual. Só que ele vestiu a camisa da empresa, ele tem Isso. bonificação. Ele é o que a gente chama de intraempreendedor. Igual o seu, por exemplo, o seu gerente lá dentro da... ele veste a camisa e ele é aquele empreendedor dentro da empresa. Eu acho que você precisa extrair das pessoas aquilo que elas têm. Então, por exemplo, quando eu pego ali o meu gerente, ele é muito bom em uma determinada função, mas se eu jogar ele para outra função, ele não vai. E acho que é muito isso no mundo dos negócios, né? Você querer pegar uma pessoa que ela se dá muito bem ali no que ela faz, vamos supor, num CLT, na linha de frente, mas você querer jogar ela para um empreendedorismo assim, ela não vai. Então, acho que para você realmente ter essa visão empreendedora, tá muito além da visão, sabe? Tá aqui na mentalidade, em tudo que você acredita, se você tá disposto a pagar o preço. Porque, Davi, um CLT, eles acordam e no final do mês, eles têm o dinheiro deles ali, né? E um empreendedor? Ele não sabe o que vai ser. Por exemplo, veio uma pandemia, a gente não sabia. Então, assim, foi um baque, né? E para o CLT ali, ele é muito consolidado nisso. Então, é um desafio para o empreendedor. E nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar esse desafio, Uou. sabe? E acho que é muito isso mesmo, de você extrair a pessoa aquilo que ela tem. Então, você precisa entender se a pessoa realmente tem essa visão empreendedora ou se ela tem essa visão, vamos supor, CLT ou, enfim, nos outros negócios dela, né? E sabe uma coisa que eu peguei muito da sua história? É que você tem congruência daquilo que você empreende. Por exemplo, quando você foi para Lacoste, você já gostava da marca. Sim, isso é o Ou fundamental. seja, você não foi pelo dinheiro ou porque a margem que teria. Não. Você foi pelo que tinha congruência com o que você já acreditava. Né? E eu achei isso muito legal. Por isso que da maneira quando você falou, você falou assim, cara, você tem que fazer o que você acredita. E isso é muito legal, porque hoje, igual você falou, tem gente rotulando coisas, sei lá, farinhas, vendendo de qualquer jeito para ganhar dinheiro e não vai. E não funciona porque não tem base. Não vai. Porque o dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você faz. Bom. Então, por exemplo, hoje eu tô ali nas minhas empresas, eu amo o que eu faço, eu vivo o meu negócio. Quem tá comigo todos os dias sabe que eu sou imersa aos meus negócios. Em todos os aspectos, Davi. Quando a gente tava construindo, eu ficava até 3 horas da manhã, ia pra minha casa, amamentava meu filho e voltava pra obra. Então, eu sempre acompanhei todos os passos da minha empresa. Mas... eu acho que isso é muito importante também, sabe? Você estar ali, mas entender do teu negócio. Que legal. Que legal. E eu já vou abrir o Ah, meu crocodilo. João, não é jacaré, é crocodilo mais amado de Uberlândia. Eu Isso. gosto muito da marca. Eu gosto muito. estamos há 3 meses. Conta aqui pra mim. Como é que foi? Por quê? Né? Quando você entra lá eu fui, né, na inauguração. Quando você entra lá na Coche, tem o René. René, não é? Isso. E tem um pouquinho da história. Aham. Como é que foi a história da Lacoste? E, se eu não me engano, a primeira camisa polo Foi foi da inventada Lacoste. pelo René, isso. Uhum. Me conta como é que foi a história O dele. René, ele é, assim, uma grande inspiração, né? Ele inventou, além da polo, ele inventou várias outras coisas, até mesmo na área do tênis, né? E ele inventou essa polo e ele jogava muito tênis. E na época ele ganhou uma mala de um treinador que ele falou, se você ganhar esse campeonato de tênis, eu vou te dar essa mala. E a mala era com um crocodilo, né? Com crocodilo. Aham. E daí, pela tenacidade dele e o jeito que ele jogava nas quadras, ele foi apelidado disso, de o crocodilo, né? Que legal. E aí foi onde veio o crocodilo, a Lacoste e tudo. Cara, que E legal. a Lacoste é uma marca muito antiga, né? Ela nasceu em 1933. É uma marca que tem os valores muito bem estabelecidos. Então, cada peça não é só uma peça ali que você tá comprando. É uma história, né? Que legal. Agora, na metade do ano, a gente vai receber a nova coleção, né? Que é uma coleção de Chantaco. Então, é uma coleção que conta muito da vida do René. De quando ele vivia ali, nos campos e tudo. E cada peça representa uma história. É muito legal, massa. porque cada peça da Lacoste... Além de ter todo o tecido, né? Que o René também foi do Petit Piquet, né? Que é a trama da polo que a gente tem.
Cada peça da Lacoste são 1.200 bordados para fazer o crocodilo. Caraca. Então, é um crocodilo que tem muito ali atrás, realmente, da estampa, né? Incrível. Que incrível. 1.200? Isso, 1.200 pontos para bordar um crocodilo. Caraca. Sim. Caraca. E quando foi inaugurada a Lacoste, sempre foi masculino e feminino? Não. Há muito tempo atrás, tinha só o masculino aqui, Tá. né? Então, a Lacoste teve esse rebranding, né? Recentemente, tem se eu não me engano, uns 4, 5 anos ali que o feminino veio com força, né? E agora tá vindo ainda mais, né? O feminino tá sendo muito aderido à nossa marca, né? A nossa loja lá no Center Shopping. Que legal. Por isso que quando eu vi, pra mim, a Lacoste era só masculina. Não. E muitas pessoas, quando nós inauguramos, elas tinham essa percepção. A Lacoste é uma marca masculina, mas não. A Lacoste, ela tem tudo. Infantil, né? Agora a gente tá com a linha Sport, que é uma linha que eu amo para atividade física, com compressão. Então, tem muito ali portfólio, né? Cara, que legal, que legal. Agora eu tô vendo aqui Mundo Verde. E Ó, verde vou e até crocodilo verde. Tem uma coisa com verde? Acho que a minha cor deveria ser... Eu tinha que ter vindo de verde, né? Não de azul, pensando nisso, né? Pensando Olha que lindo. Olha que lindo. Vai ficar aqui com a gente. Ó, trouxe pra você, mas também lá na loja, os consumidores, eles podem ganhar esse copo nas compras acima de R$800. Ganha esse copo. Colecionáveis. Olha que incrível. São 5 opções de copos colecionáveis nas compras acima de R$800. Mas por tempo limitado, gente. Aí, tá vendo? Depois Quem viu... Quem viu, já corre. Já corre. Onde que fica localizado a Lacoste aqui em Uberlândia? Fica no Center Shopping, no corredor da Centauro, em frente à Kamikado. Tá, então já vai lá, corre. Corre. Nas compras acima de 800. Isso. Ganha o copo. Isso. Olha que incrível. É Lacoste, não tem jeito, Bia, Lacoste. não tem jeito. É Lacoste. E eu sempre falo, né? Eu vejo que empreendedores como você, por isso que tem que ser bastante enaltecida, principalmente como mãe, como influenciadora. Eu acho isso legal você passar isso para as mulheres, para os homens, para as mães de família, para todo mundo, o poder que é do empreendedorismo, de você todo dia acordar e produzir. Eu acho E que isso é incrível. fundamental. Você todo dia acorda e, cara, vai ver seu caos por conta da sua equipe, porque tem pessoas que você tem que pagar e eles têm família. E isso é muito incrível, sabe? Hoje a gente vê um mundo onde tá todo mundo criticando o empreendedor. Não, é o malvado, é ruim. Só que é ele que acorda todo dia e faz produzir e faz o Brasil. Quando eu te falei da mesa, eu acho que isso é muito importante pra minha vida, porque eu falo, às vezes você tem na mesa quem nem puxaria a cadeira pra você sentar. Então é muito importante você ter as pessoas ali ao seu lado e saber quem está ao seu lado. Acho que isso é a virada de chave, né? Então, hoje eu priorizo muito isso. Quem tá do meu lado? Se eu quero produzir, quem que tá ali me fazendo produzir, né? Então, eu procuro estar perto de pessoas que vão me fazer alavancar. Que legal, que legal. Agora vamos abrir, né? O Mundo Verde aqui também, outro presente. Tudo saudável, E tudo lá no Center Shop também. Tudo no Center Shop. Nós temos uma marca Bala de própria gengibre. do Mundo Verde. Que legal, mala Então, de tem alguns gengibre. produtos que é próprio do Mundo Verde. Cara, minha esposa vai amar isso daqui. Eu não tenho nem tempo de comer, porém, como tem snacks, como tem o Super Coffee. Sou Super apaixonado Coffee. no Super Coffee. Então, assim, se você é Olha, empreendedor... você que é pai, o Super Coffee tem que estar presente todos Com os dias pra você certeza. produzir mais, Com hein? certeza. Se você é empreendedor e não toma Super Coffee de manhã, você não é empreendedor. Não. Se você é empreendedor, não toma Super Coffee comprado no Mundo Verde e Não usa adianta. Lacoste, Não adianta. não ganha dinheiro. Não. João, se você quiser ganhar dinheiro, você Esse tem é o que básico do ter negócio. uma polo básica Claro. da Lacoste. Sua imagem comunica seu negócio. Olha isso, ela termina dessa forma. Ah! Ela termina dessa forma. Então, se você é empreendedor, você não tá usando Lacoste, você tá perdendo dinheiro. É isso aí. Se você é empreendedor, não tá comendo saudável, colocando proteína direito no seu corpo, tomando uma Nutrindo o corpo, cafeína, alma e mente. tem alguma coisa acabou. errada. Tem alguma coisa errada. É isso aí. E, Natália, assim, foi um prazerzaço Ai, conversar adorei. com você. Que Foi muito papo gostoso. Passou gostoso, rápido, né? não passou? Muito. Eu vou deixar até Já o pode ter crocodilo outro? aqui. Vamos ter outro e eu quero ir presencialmente lá pra gente fazer um vídeo Com dentro da certeza, Lacoste. vai ser ótimo. Conhecer um pouquinho lá os bastidores. Eu acho que deu pra entender bastante um pouco do seu negócio. Foi muitos insights que você passou. Vai ser ótimo isso, hein? Quer passar Eu um vou dia com a marcar. gente lá? Eu vou entender marcar. toda a operação? Eu vou marcar. Super E show. se você conheceu a Lacoste agora, você que é de Uberlândia, ou se você é da região, não tem jeito. É a Lacoste, é aqui em a Lacoste, Uberlândia. Isso. E é isso.
Nath. Muito obrigada. Prazerzaço. Adorei. Que delícia de conversar Adorei. com você. E te espero nos outros episódios. Quero daqui 1 ano você fala assim da visão. Cara, Uau. você não tem noção. A gente fez isso, aquilo, outro. Será que vai vir outra? Não, 3 lojas do shopping é música pro Fantástico. Aí não tinha que chamar Center Será? Shopping. A gente chama Center É que eu não Nath. posso dar spoiler, porque eu tenho... E tem outra mesmo, hein? Não, talvez. Tem outra talvez. mesmo, hein? Caraca. Depois ele tá me colocando numa saia justa Não já. está justo. Aí daqui a pouco... E aí, não lançou, não? Aham. Nossa, mas cadê a loja que prometeu? Não, gente, tá assim, no radar. A gente Quando tá no radar consome ainda... muito o Crocodilo e o Mundo Verde, aí depois a gente vai ver. É, isso aí. Então é isso, Nath. Foi um prazerão conversar com Ai, você. foi ótimo. E você que tá assistindo aqui o Davi Alencar Show, quem que vai vir no próximo episódio, hein? Esse episódio foi bem legal. Comenta aqui embaixo quem que você quer ver, qual empreendedor, qual investidor que você quer ver aqui no próximo episódio. Até a próxima.